meu anjo, perfeitamente. É o menino que fica bulindo. Aí muda, muda tá no Natal, que você disse, né? Mas é isso mesmo. É os meninos. Amanhã eu vou ver que eles consertam esse negócio aí. Viu? Tá bom. É, Boa noite a todos. boa noite. Você não quer começar a fazer nossa prece, não, já que está com o microfone Boa. aberto? Eu? Sim, Então vamos lá. vamos lá. Vamos se concentrar, né? Elevar nosso pensamento ao universo, pedindo a Deus, né, que nos proteja, nos ilumine, né, nos acolha nos teus braços de luz. E, primeiramente, agradecer por todos os meus problemas que eu estou passando aqui. Problema não, né? Desafiozinho que sempre está aqui em mim. Mas eu tenho a certeza que as coisas já estão melhorando. Em nome de Jesus, hoje eu já fui para o centro. E caminhando com Jesus, caminhando com a fé, com a esperança, né? Com a resignação e a paciência, estou levando. Mas pedindo a Deus que nos aconchegue no seu amor, na tua graça, e que damos início a esse trabalho de hoje tão belíssimo, né? Que apesar de ser online, mas é um trabalho que a gente aprende muito, né? Que Deus sempre dê essa força para que você esteja conosco, nos ajudando a seguir as nossas caminhadas. Que assim seja sempre. E com a prece, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa-me, Pai, todas as minhas ofensas, assim como eu devo também perdoar aos nossos inimigos, aos nossos amigos. E não deixe-nos cair em novas e perigosas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Muita paz, muito amor e muita luz para todos. Que assim Termina. seja, que assim Assim seja. seja. Vamos lá, meus Amém. irmãos. Isso aí, lembrando, né, nossas ausências registradas, justificadas, nossas irmãs, olha Antônio chegando, nossas irmãs Valdenice, que está trabalhando, e nossa irmã Francis, que está na faculdade. Então, lembrando dessas duas ausências justificadas, cadê Tonho, que acabei de permitir o acesso, olha aí, Antônio chegou, seja bem-vindo, meu irmão, nós acabamos a prece agora, que essa bênção da proferida por Marlene se estenda sobre todos os lares de nós, trabalhadores e dos nossos irmãos também, frequentadores e trabalhadores da COIFA. Vamos lá, então a gente vai estudar essa noite do livro Mediunidade de Edgar Armond, todo mundo deve estar com ele aí, né? O capítulo, estamos na página 165, o item Câmara de Passes, ok? Ok? Cri, 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 cri. Ok. Ótimo. Então vamos lá, página 165, para quem vai acompanhar aí. Hoje vamos ver se a gente consegue fechar esse capítulo 21, para poder depois a gente retomar na nossa nova sede, né? Nosso novo. O estudo, só com base no que Marlene falou, o estudo a gente vai continuar, viu, gente? Mesmo que a gente precise viajar, esse compromisso meu com vocês do estudo a gente vai estar fazendo toda semana. Toda semana não, todo mês. Câmara de Passes. Neste capítulo sobre passes, queremos noticiar a existência de um recurso de cura de alta valia e fácil utilização. É aquilo a que denominamos câmara de passes. E aí tem, né, um tópico aí 38, que
está embaixo uma nota dizendo o seguinte, que a Câmara de Passes é um organismo que foi criado na Federação Espírita do Estado de São Paulo desde 1950. Então, foi lá em São Paulo, na FEESP, né? A gente tem a FEEB, lá é FEESP, que foi criada esse organismo, né? Chamado de Câmara de Passes. Então, vamos lá. É um cômodo reservado de alto e sempre purificado teor vibratório, no qual se introduzem os doentes ou perturbados, aí os deixando permanecer algum tempo isolados e em silêncio. Durante este tempo, os espíritos do plano invisível que aceitaram a incumbência em entendimento previamente feito, cuidam deles e os assistem convenientemente, sem interferências de quem quer que seja. A Câmara de Passes, pois, é uma instituição plenamente viável e preferencial, porque a assistência pode ser dada a qualquer hora, sem a menor preparação, isoladamente, sem testemunhas, em silêncio e numa comunhão direta entre o doente e o operador invisível. Somente duas condições são exigíveis para sua aplicação com bons resultados: um local onde a pureza ambiente seja positiva e sua conservação permanente por meio de defesas espirituais realizadas nos dois planos. Então, eu acho que, discutindo um pouco esse tópico, eu acho que falar de Câmara de Passes quebra, né, e esclarece alguns pontos importantes, que talvez nós tivéssemos uma compreensão, não vou dizer equivocada, mas diferente do que de fato ela representa. Eu não sei para vocês, mas eu, na minha concepção, a Câmara de Passe era o lugar onde a gente aplicava o passe nas pessoas. E pelo que a gente está lendo aqui, não. Porque o que Edgar Armond está deixando bem claro aqui é que não existe o concurso do médium trabalhando na Câmara de Passes. Ou seja, a pessoa, o doente, né, como ele chama, o perturbado, ele está lá sozinho, em tratamento direto da espiritualidade. Ou seja, imaginemos, então, nossa sede, né, com aquelas macas. Então, aquele ambiente, a pessoa não está se sentindo bem, é convidada a ir para aquela salinha, deitar-se à maca. Ah, não tem maca no centro, Ivandro, não pode fazer? Faz-se na cadeira, convida-se a pessoa para sentar, coloca-se uma luzinha ambiente, né, um sonzinho, e ali a pessoa fica um determinado período de tempo em atendimento direto da espiritualidade. Essa é a Câmara de Passes. Tânia, você levantou a mão. Oi, Evandro, eu compreendi em dois planos essa Câmara de Passe. Da forma que você falou e no plano, tipo, no plano espiritual. Eu me recordei aqui agora de uma cena que aconteceu quando eu conheci a doutrina espírita, né? Na época, a casa que eu conheci estava passando por uma grande reforma e as minhas crianças, meu Deus, as minhas crianças nos acompanhavam, né? Na faxina, tal, tal. Aí eu lembro de uma vez que a gente foi limpar, a gente estava ajudando, né? Na limpeza da casa, tinha batido uma laje e tal. Aí uma pessoa falou assim, na hora de limpar a sala do passe. Aí eu lembro bem que tá miudinha, tamanho da filha de Alice ali, de Helena, entrou pegando fogo e tal. Aí a pessoa diz assim, ó, "Psiu,
ó, aqui é um hospital espiritual, vocês vão ajudar lá fora, deixe só os adultos entrar para limpar aqui, porque aqui você pode não estar vendo, mas tem camas aqui, tem irmãos em tratamento, acabou o trabalho físico, né, por assim dizer, mas aqui tem irmãos em tratamentos. Aí, quando você lendo essa parte, eu me lembrei dessa cena, né? Então, a Câmara de Passe, pelo que eu entendo, e me lembrando desse fato ocorrido, os irmãos que são encaminhados, que estão em tratamento, os irmãos desencarnados, eu acho que, de alguma forma, é permitido eles ficarem na Câmara de Passe, sendo assistido pelos irmãos que teve, os irmãos espirituais que tiveram essa incumbência, porque para mim ficou parecendo que existe esse tratamento nos dois planos, no físico, como está ali Consa, Dora e Wanda aplicando um passe, e existe quando não tem Wanda, Dora e Consa aplicando um passe, e mais no plano espiritual está acontecendo. O que é que você me diz? Você está fazendo uma pergunta ou está fazendo uma afirmação? Não, meu querido, eu quero que você tire minha dúvida. Eu não estou Você afirmando, eu está estou te fazendo, perguntando. está colocando uma dúvida. Veja só, Tânia, a gente já tem falado muito sobre isso, não só em relação à atividade do passe. Então, vejamos que tudo que nós fazemos no centro tem uma correspondência, uma correlação do ponto de vista espiritual. Quando a gente faz o trabalho mediúnico, por exemplo, a gente tem sempre aquele cuidado de fazer o encerramento, de manter aquela vibração, né? Às vezes a gente até foge, aí tem que chamar a atenção e lembrar que a espiritualidade ali está trabalhando. Então, de fato, tudo que se faz no centro espírita, existe também a sua correlação no plano espiritual, né? Então, assim como a gente tem a sala de doutrinária, que está lá tendo uma palestra, se tiver 2 pessoas lá assistindo, por exemplo, além do expositor e do coordenador, por exemplo. Então, 4 pessoas no ambiente, 4 encarnados. A gente sabe que, espiritualmente, aquele salão pode estar repleto de pessoas assistindo, pessoas que estão ali por alguma necessidade. Então, além dos trabalhadores espirituais da casa, que estarão ali, obviamente, acompanhando o trabalho, também nós teremos a presença daqueles que são assistidos, que são trazidos, como você pontuou aí na sua fala, para serem socorridos, para serem beneficiados de alguma forma. Então, por exemplo, quando a gente tem um tratamento lá na COIFA, então, o tratamento, as pessoas passam pelo tratamento e também os espíritos desencarnados podem ser convidados a serem tratados também na casa. Eu não sei se eu cheguei a mandar para você no Instagram, mas a gente teve um vídeo no Instagram que circulou recentemente que mostrava um ambiente de uma instituição em que a atividade havia cessado, mas que as atividades do ponto de vista espiritual, elas continuavam acontecendo ali. Então, a gente via nitidamente nesse vídeo no Instagram feixes de luz que passavam de um lado para o outro naquele ambiente, como se os irmãos estivessem, né, percorrendo aquele salão e trabalhando. Então, esse trabalho, de fato, ele acontece, sim, no plano físico e no plano espiritual de modo simultâneo. O que eu falei, e aí eu quero repetir, é que, no nosso entendimento, Ivandro, ao ler esse trecho, esse trabalho da Câmara de Passes, ele é feito sem o concurso do encarnado. O trabalho da Câmara de Passes, no entendimento da leitura minha aqui, vocês vão se posicionar, por exemplo, o Consa já levantou a mão, mas aqui, no entendimento da leitura, ele é um cômodo, como diz, um ambiente preparado para o trabalho direto da espiritualidade. Então, ali não é como o nosso ambiente de passe, por exemplo. É um lugar em que vai ser reservado e que tem que ser preparado para isso, tem que ser limpo, asseado, não pode ter zoada, não pode ter entra e sai. Então, eu entendo, por exemplo, que a Câmara de Passes nossa, que é o mesmo ambiente onde ocorre a mediúnica, não seja, talvez, o ambiente mais propício para isso. Tanto que as macas,
elas ficam na outra sala, né? Mas, por exemplo, não é um ambiente que pode estar entrando e saindo todo mundo a hora que quer, bem entender. Então, essa câmara de passes é um lugar reservado em que a espiritualidade atua de modo direto na cura. Aí você diz, e eu repito e confirmo o que você disse, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, a gente pode ir lá, de repente, passar mal lá na coifa, e aí ser colocado nessa câmara de passes para receber um tratamento, ficar lá deitado por uma meia horinha, durante o tempo do trabalho, para a gente ser assistido. Então, a gente vai ficar só lá dentro. Ou então, ali naquela câmara de passes, a espiritualidade pode estar trabalhando, tratando e cuidando de um ou vários desencarnados, sim. Então, você está correta na sua interpretação. Por isso que eu perguntei, é uma pergunta, é uma dúvida ou é uma afirmação? Né? Porque a gente já falou sobre isso, e eu entendo essa possibilidade, como você também bem pontuou aí. Eu achei que você estava apenas afirmando e não questionando. E assim, em relação ao exemplo que você deu, né? Já que ele tem que ser um ambiente reservado, já que ele tem que ser um ambiente com todas essas características pontuadas aqui por Edgar Mon, não é um ambiente que se convém, por exemplo, criança está entrando para brincar, né, para pular, para correr, para saltitar e tal. Então, é um ambiente que a gente tem, repito, que manter preservado energeticamente. Ok? Ok. Coça. Pelo que eu entendi, e você ainda esclareceu mais aí um pouco, nós não temos esse ambiente na coifa, né? Porque, assim, nós temos a sala de passes, onde é a sala que a gente faz o estudo, e temos a sala de atendimento, onde tem as marcas. Só que, pelo que eu entendi aqui da explicação dele, nenhum nem o outro, né? Porque, como você mesmo já esclareceu aí, é um local reservado, onde é se preservado, né, toda a tranquilidade, como é que se diz? O equilíbrio, né, do local, e onde, no caso, quando a pessoa sentir, passa mal alguma coisa que precise estar nesse local, ela é colocada sozinha, e quem atua ali é o invisível, né? A espiritualidade, né? Sem a ação do físico. E outra coisa, assim, que me chamou a atenção, assim, lembrando de situações, tipo assim, quando a gente está na mediúnica, que a gente atende um irmãozinho, eu não sei se alguém já teve essa possibilidade de visualizar, mas eu todo dia agradeço a espiritualidade, né? Essa oportunidade. Eu já visualizei aquele momento onde coloca ele na maca, sabe? E assim, aquela luz assim, e o colocar, e você vê, você sentir mesmo aquele trabalho daquela equipe, sabe? E assim, foi um momento assim que foi dias da gente estar assim em uma concentração tão boa, um equilíbrio tão bom, que eu fiquei assim deslumbrada, sabe? Fiquei muito deslumbrada, agradeci muito a espiritualidade e não comentei. Não comentei porque eu senti que eu não deveria comentar naquele momento. Sabe? Foi uma coisa assim, foi muito bonito, foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa que tocou muito, e eu tive assim, aquela coisa assim, eu ia comentar, mas aí eu senti aquela sensação de alguém me dizendo assim, não é o momento, guarde, e agradeça o que você presenciou. Não sei por que razão aconteceu, porque me foi permitido me ver naquele momento, não sei, talvez eu tivesse alguma dúvida, talvez eu tivesse com, sei lá, precisando visualizar aquilo ali, né? Como outras situações que já me aconteceram, que eu, todos os dias eu agradeço, né? Então, assim, essa leitura agora, essa explicação dele, dessa câmara de passe, veio assim me reforçar uma coisa muito. Porque eu tinha essa dúvida quando as pessoas falavam assim, sala de passe, e
Eu já tinha escutado essa palavra câmara de passe. Eu li em algum lugar e eu vi essa questão de câmara de passe. E eu ficava com esse pensamento, né? Até quando alguém fazia assim, não, pô, a câmara de passe, a sala de passe, eu ficava, não é o mesmo lugar. Mas ainda não tinha tido esse esclarecimento, como agora ele foi bem claro. Em poucas palavras, ele disse assim, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Então, assim, o que eu entendi aqui é que nem a sala onde a gente ministra o passe é uma câmara de passe, nem a sala onde faz o atendimento fraterno é a câmara de passe. Eu entendi que ele, assim, ele fez bem a distinção de uma coisa e outra, né? Então, eu acho que a gente não tem uma câmara de passe, a gente tem uma sala de passe e uma sala de atendimento fraterno. Mas a câmara de passe, assim, eu acho que é um local... Eu acho que só no entrar, a gente vai sentir a vibração do local, né? E todo esse cuidado, como diz, né, de não estar se circulando, não entrar qualquer pessoa, não é em todo momento que entra, e o atendimento, né? Então, foi isso aqui que eu quis colocar. E assim, só reforçando com relação ao que você está falando, nós não temos, mas não temos do ponto de vista físico. A gente não tem esse ambiente lá, mas a gente sabe muito bem que a espiritualidade, ela atua, como você bem colocou aí, como Tânia também já bem colocou. Então, a gente não tem do ponto de vista físico, mas a espiritualidade tem lá o lugar e até mesmo os ambientes que a gente dispõe, ela utiliza também para tratar os encarnados e os desencarnados, né, que precisam desse amparo, desse apoio. Marlene levantou a mão também, estou gostando de ver hoje a participação. Abra seu microfone, Marlene, para a gente te ouvir. Marlene baixou a mão aí. Será que ela não quer falar? Eu quero. Então diga, pronto, agora a gente está te ouvindo. Dublina aqui. Você sabe que eu ainda sou ainda leiga nisso. Você Viva, está ótima. hoje foi falado sobre a Câmara de Passe. Câmara de Passe nós temos lá na casa, agora só que nós não exercitamos o trabalho correto, como o livro está dizendo aqui. Para mim, a minha concepção, entendeu, Wanda? Aí, e hoje falou sobre isso. A partir de hoje, nós sugerimos que vamos fazer um passe na sala onde a gente faz a terapia. E quando chegar uma pessoa necessitada, aí bota lá na sala, que é a sala do passe, para dar um atendimento, ou seja, um atendimento àquela pessoa que está precisando daquele momento. Né? Que hoje foi falado sempre, Joca também estava e ouviu, em relação a isso. Porque a Câmara de Passe, como o seu Ailton também explicou a gente, a Câmara de Passe é para quando chegar uma pessoa com grande necessidade, com mais necessidade do que nós, porque todos nós precisamos, né? E aí botar naquela câmara, ali na sala, que ou seja, a Câmara de Passe, e aí vai dar um atendimento melhor. Só que, nesse caso aqui, como você disse, que botando lá não precisa nem o trabalho físico, que nós sabemos que hoje eu senti, entendeu? Quando eu entrei na Câmara de Passe, na sala de passe, eu senti diferença. E depois dessa diferença para cá, você entendeu? Que eu melhorei. Você entendeu? Eu sozinho, cheguei cedo, fui fazer o meu trabalho que eu tenho de fazer, entendeu? Quando eu fui pegar água lá, e eu senti algo em mim, e esse algo me melhorou, assim, rapidamente a tontura que eu estava sentindo. Você entendeu? Então, como disse aí, ela é uma câmara que quem ali trabalha ali dentro é a espiritualidade.
a gente só vai complementar, né, ali, ser um instrumento da espiritualidade, mas quem atua ali dentro, que a gente sabe que quando a gente está dando um passe, a gente está, nós não estamos sozinhos, né? Sempre tem os irmãos ali atrás nos dando aquela orientação que a gente só é instrumento. Então, é por isso que eu digo que a Câmara do Passe a gente tem, agora a gente não trabalha como se deve trabalhar, como está dizendo aqui no livro. Entendeu? E muita paz. Obrigado por essa oportunidade. Entendi sim o que você falou, ou seja, a espiritualidade está trabalhando ali, como você sentiu, como outras pessoas sentem, né? Só que lá a gente ainda usa os nossos recursos, ou seja, nós mesmos, para tratar das pessoas. Então, a diferença é isso. A Câmara de Passes, na visão de Edgar Armond, ela não precisa da gente. É um ambiente que não precisa do trabalhador encarnado. Ele é um ambiente em que a espiritualidade atua sozinha, né? Nós colocamos a pessoa de necessidade maior lá, como você bem pontuou, e lá a espiritualidade vai atuar sozinha. Não precisa de nós encarnados para que as curas sejam feitas, vamos dizer assim. Então, tá certo o que você disse, Marlene? Tá, porque você esteve lá no ambiente e você se sentiu você sentiu a cura que você buscava, que você necessitava, que você precisava ali, né? Então, é como o Consa falou, talvez por falta de um lugar que a gente tenha só a espiritualidade trabalhando, como eu também disse, a espiritualidade ela vai agir ali no ambiente que a gente dispõe. Diga, Marlene, minha mãe acabou de cair. Mas você está ouvindo? Tá. Estou sim, pode falar. Como você está falando, né? A partir de hoje, que veio essa intuição, e o passe hoje, como o Joca Thaís sabe, já foi um passe diferente, né? A gente fez hoje um passe diferente, tinha poucas pessoas, tinha 6 pessoas, a gente fez, e a partir de hoje sugerimos dar o passe no local onde a gente está fazendo a terapia do passe. Tem a luz lá também, tem de noite que a gente liga a luz azulzinha, entendeu? E aí, com as coordenações, juntamente ter as reuniões que vai ter, a gente vai fazer essa mudança, né? Porque se a gente está aqui estudando, é para exercitar, é para praticar o que a gente estuda, não é isso? Aí eu peço, né, no dia da reunião, que vai ter, né, a primeira reunião, e chegar como é que diz? Citar essas situações para que a gente continue fazendo um trabalho mais, né, preciso, num trabalho que a gente ainda não sabia. Eu mesmo não sabia. Eu sempre sabia que tinha a Câmara de Passe, a Câmara de Passe. Mas agora, depois, Evandro, não sei, vai botar em pauta, né, que a gente não pode fazer nada. Depois que resolver tudo isso, vou pedir né, no dia da reunião, para que as pessoas que vão dar passe, ir para a Câmara de Passe e estudar, e na hora de dar o passe, vir e dar o passe nas pessoas que estão ali presentes. Porque a gente fica ali recebendo energias. Você sabe disso, que tudo energias muito diferentes. E ali a gente não tem uma preparação. A preparação, a gente chegou, fez uma prece ali dentro e chamou e o pessoal foi. Então, se a gente ficar recolhida, estudando um livro ou até uma leitura do Evangelho, e na hora que for aplicar, na hora de dar o passe, nós vamos lá e damos o passe, seja os passistas que for, vai lá e dá um passe, né? Porque é esse trabalho aqui que Edgar está falando, né? Sim, que entendi. A gente tem que fazer uma mudança. De fato, isso que você fala, Marlene, tem muito sentido, porque assim,
eu entendo que tudo tem que ser através de uma preparação. Então, se, vamos supor, está tendo a doutrinária, depois da doutrinária tem o passe. Então, normalmente, o que acontece? Vocês vão para a câmara de passe, vai para a sala de passe, vou chamar assim, porque é tudo num lugar só. Então, vai para a sala de passe, que é a sala mediúnica também. Aí vocês chegam lá, vocês fazem uma prece, vocês se reúnem, vocês se preparam, e depois a coordenação, que está organizando aquela ida das pessoas, vai chamando de 1 a 1, de 2 a 2, 3 a 3, para poder entrar na sala e tomar o passe. É assim que, então, essa preparação, na verdade, do ponto de vista de prece, de concentração, ela já existe. Entendo e concordo com você que é preciso se aprofundar isso. Então, num estudo maior, né, de um conhecimento maior, não sei, Marlene, vou te confessar, se o momento do estudo é o momento do que antecede o passe. Eu acho que pode-se pensar num curso, numa promoção de um curso para os passistas, inclusive já teve algumas edições na casa, e eu acho que o estudo dele tem que ser constante, tem que ser permanente, né? Agora, sim, por exemplo, se vocês forem estudar antes de aplicar o passe, vocês não vão, por exemplo, assistir a doutrinária? Então, tem que pensar nisso também, tem que ver isso, né? Então, será que o melhor momento é esse? Né? E essa coisa do passe ser aplicado na sala doutrinária, ser coletivo, ser individual, então, isso são coisas que não existe, assim, uma regra definida. A casa faz da maneira que é melhor, que é mais conveniente, pela quantidade de pessoas presentes, inclusive, né, pela quantidade de passistas disponíveis. Tem uma série de questões que são colocadas para que se tome certas iniciativas. Tá certo? Vamos ouvir Consa, que ela tinha pedido a palavra, Marlene, depois você fala. Viu. Pronto. Tá fechado, Consa, seu microfone. Com relação às alterações da moda, do modo da terapia do passe, foi sugestionado na reunião do primeiro domingo. Porque Marlene não estava presente, que ela não estava bem, aí ele ficou para a reunião. Mas já foi sugestionado que a terapia do passe não é o passe como ele é aplicado no domingo, nem o estudo do evangelho, porque já é feito no último domingo. Foi sugestionado durante a reunião que a terapia do passe volte a ser como um momento de meditação, um momento de relaxamento, e sempre que seja aplicado o passe, que acho que eu tinha até comentado com você, que como Ailton fazia na época da pandemia, que ele conduzia muito bem, lembra que ele fazia o passe virtual? Sim. Então, que daquela maneira que ele fazia o passe virtual, que ele fosse feito durante a terapia. E, como Marlene colocou aí, no caso de alguém mais necessitado de uma ação mais imediata, seria colocada na sala do passe, que, pela explicação aqui de Edgar, ela é totalmente diferente do que a gente faz, porque ele traz a colocação de que seja um ambiente onde não seja executado outras atividades, só para aquele momento, né? E até como ele, nesse item, como ele detalha aqui embaixo na nota, que ele diz que veja que a sala de passe, ela tem um ambiente já criado anteriormente em vários outros centros. E ele coloca a definição da que foi criada em São Paulo, pelo local e pelas características do local, como deve ser. Né? Então, ele chama, eu acho que assim, não assim generalizando a coisa, mas eu já vi um local assim, tipo assim, na Igreja Católica, um local onde só entra, não é todo mundo que entra para limpar, não é todo mundo que circula nele, entendeu? Uma coisa assim, tem uma semelhança, pelo que ele explicou aqui. Eu acho que é um local reservado que até na hora de você fazer a limpeza dele, exige uma atenção especial.
Porque ele chama bem a atenção quando ele diz a gente aqui que aqui eu me peguei bem nessa parte, quando ele diz aqui, ó, somente 2 condições são exigíveis para aplicação com bons resultados. Um local onde a pureza ambiente seja positiva e a sua conservação permanente por meio de defesas espirituais realizadas nos 2 planos. Então, é assim, porque assim, como você falou assim, por falta de um local, a gente faz as 2 coisas, né, na sala de passe. Porque assim, a gente tem a sala de passe, mas a câmara de passe, eu vejo assim, no plano físico, esse local, como ele detalha aqui, como ele especifica aqui, eu acho que a gente não tem ainda. Agora, no plano espiritual, acontece na sala de passe. Mas no plano físico, eu ainda não vejo esse local, porque ele chama assim, bem a atenção do cuidado que tem que ter com o local. E a ação do passista não é necessária. É só da pessoa que está precisando receber aquele tratamento. Então, você coloca a pessoa lá dentro e você sai. Né? Que a gente fica em oração, que a gente fica em vibração, mas a gente fica, enquanto encarnado, do lado de fora. A ação, pelo que eu entendi, a ação dentro daquela sala, naquele momento, é a pessoa com a espiritualidade. Entendeu? Isso, exatamente, exatamente. Mas assim, gente, ó, não podemos esquecer que nós estamos de mudança. Então, hoje, na COEFA, na sede atual, nós não temos esse ambiente com essas características que Edgar Moon pontua, né? Nós fazemos segundo as nossas possibilidades, mas quem sabe no ambiente futuro, a partir do próximo mês, a gente não tenha essa condição lá, né? A gente não sabe, né? E se não tivermos, a gente tem que trabalhar segundo as nossas possibilidades. A gente sabe que a espiritualidade, ela se adequa a tudo. A gente é quem procura e cria dificuldade para as coisas. Fala, Marlene, você tinha falado para a gente adiantar para o próximo. O que eu ia falar era sobre em relação a isso que Conceição estava falando, que eu não fui para a reunião passada, mas hoje a gente já está fazendo uma mudança em relação à Câmara de Passe, à sala de passe. A gente já está fazendo uma mudança. E quando eu chegar lá embaixo, que a gente não sei se vai ter condições, né, quando todo mundo, né, concordar, porque hoje a gente está tendo as reuniões, né, não está fazendo nada aleatoriamente, graças a Deus, todo mundo está participando, mesmo que não esteja fazendo, mas está participando. E aí a gente vai ver como é que vai ser esse trabalho, essa mudança que vai ter, porque é preciso, né? Porque existem muitos fatores que não está ainda aliado. Entendeu, Ivan? A gente percebe, né? Entre nós, né? Entre nós, porque a espiritualidade, ela está alinhada sempre, A né? espiritualidade está tendo até paciência com a gente. Demais, demais. A espiritualidade, minha filha, com a gente, carrega no colo, e a gente nem merece ser carregado, mas ela carrega a gente. Graças a Deus, graças a Deus. Tá Vamos bom. lá, vamos sequenciar aqui. Radiações, viu, gente? Não é radiciação, não, viu? É radiação. Viu? Radiciação, deixa lá para minha aula de matemática. Vamos lá. Radiações. As radiações são um poderoso agente de tratamento, ó, tanto material como espiritual, e prestam grande auxílio ao desenvolvimento mediúnico. Neste período preparatório de que estamos tratando, porque neste período se cuida justamente do equilíbrio psíquico do médium, já que este quase sempre, como sabemos, é portador de perturbações espirituais. Olha aí, Marlene, Edgar falando da gente, que a gente é tudo perturbado espiritual. Olha aí, tá? Então já estamos vendo aqui que a gente está tudo em tratamento. De fato, a gente está estudando, a gente está aprendendo, né? Então, a gente está buscando realmente o nosso equilíbrio psíquico. É fato isso. Então, aí vamos lá. As sessões de radiações
podem ser feitas nos centros espíritas ou em casas particulares, bastando para isso que se reúnam 2 ou mais pessoas e, se possível, um médio de incorporação já desenvolvido. Outra coisa que a gente não tem na COIFA, né? Então, um médio de incorporação já desenvolvido, para os necessários entendimentos com os operadores invisíveis. As radiações são tão eficientes como qualquer tratamento em presença, não representando a distância, como é natural, impedimento algum. Aí tem uma nota embaixo. As sessões de radiação à distância tiveram um grande desenvolvimento e aplicação também na Federação Espírita de São Paulo, beneficiando milhares de perturbados dos 2 planos. São feitas com grupos selecionados de operadores, dotados de necessária capacidade de concentração e doação de fluidos. Para maiores esclarecimentos, consultem as obras Passes e Radiações e Trabalhos Práticos de Espiritismo, incluso na coletânea Prática Mediúnica do mesmo autor, Edgar Armand. André Luiz, em sua obra Nos Domínios da Mediunidade, mostra o espelho fluídico no qual a imagem dos doentes ausentes ou pessoas ligadas aos pedidos feitos pelos presentes à sessão surgem e são examinados pelos benfeitores presentes que, em seguida, dão as respostas às perguntas feitas. Os operadores invisíveis valem-se dessas oportunidades para realizarem curas e, nestes casos, tanto podem deslocar-se para junto do doente, onde ele estiver, examinando-o aí diretamente, como podem obter em ligação com o protetor individual do doente. As informações de que careçam, combinando com este os procedimentos que mais convenham ao caso em apreço. Então, a radiação ela pode ser feita à distância. Ivandro está aqui em Salvador, e aí Ivandro está precisando de uma radiação, de uma energia, por uma razão qualquer. Então, aí se reúne o médio XYZ, né, as pessoas, aí vamos dizer, Dora está lá também junto, e aí o que acontece? Essas pessoas reunidas vão emanar fluidos para Ivandro aqui em Salvador, que está precisando dessa radiação, dessa energia direcionada para ele. Então, para mim, no caso, que eu estou me usando como exemplo. E aí o que acontece? O espírito, a espiritualidade pode vir até a mim durante esse trabalho e vir me tratar aqui de modo direto, ou através de minha mãe, que está lá com vocês, no ambiente, no centro espírita, ou na casa de alguém, reunido na minha intenção. Então, pode o espírito chegar e se comunicar e dizer, olha, Dora, faça isso, isso e isso com o Ivandro, porque ele precisa disso, disso, disso para ficar bem. Então, essa é a radiação, esse tratamento à distância. Então, nós já fizemos algo nessa linha, né? Tanto na COIFA, eu não sei se fora da COIFA já foi feito, não sei nem se deve ser aconselhado fazer, na minha humilde opinião, não. Eu acho que isso deve ser feito na própria casa, com as pessoas que têm o conhecimento, né, com a estrutura da espiritualidade ali, até porque a gente pode estar recebendo alguma influência, porque a gente sabe que quanto mais a gente, entre aspas, mexe, né, mais a gente pode estar suscetível a algum tipo de embate. E aí, para fechar esse tópico, os médios, mesmo quando distantes, podem utilizar estas radiações enviando seus nomes e endereços. Então, eu estou aqui em Salvador, aí minha mãe leva o meu nome completo, leva o meu endereço, a pessoa que está internada, então a gente leva o nome da pessoa, leva o problema que a pessoa está, leva o nome do hospital, né, o setor, a ala, o leito, né, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, o dia que vai fazer a cirurgia, onde vai... A gente leva as informações. Por que, Ivandro? A espiritualidade não sabe? A espiritualidade sabe. Mas se nós vamos trabalhar nessa vibração, a gente precisa estar conectado. Então, se eu chego lá
E aí vai me dizer que a gente vai trabalhar, então vamos lá, nós 7 aqui, a gente vai trabalhar em prol de Sônia, por exemplo, que não está aqui presente. Então, Sônia vai receber uma radiação, então vamos dizer que Sônia está lá na casa dela. Então, está com dor na unha do pé esquerdo, né? Dando um exemplo aqui. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai se reunir, e aí todo mundo vai... Qual é o endereço de Sônia? É esse, esse, esse. Então, a gente vai mentalizar o endereço dela, mentalizar a casa dela. Se a gente já conhece, melhor ainda, porque aí a gente consegue, plasmar essa ideia da visualização do ambiente. Então, tudo isso é possível da gente fazer, ajudando a espiritualidade a tratar de alguém à distância. E para fechar esse item, ele diz assim, Edgar Armon, as perturbações apresentadas pelos médiuns, Dora caiu de novo, eu disse que Dora toda hora cai, essa internet dela, as perturbações apresentadas pelos médiuns e outras pessoas, tanto podem ser manchas ou placas fluídicas aderentes ao perispírito, vibrações negativas advindas de seus próprios sentimentos viciosos, como interferências de espíritos obsessores, que no caso da mediunidade, estão juntos ao médium, olha aí, exercendo determinadas tarefas e que, por isso, nas doutrinações, nem sempre são propriamente afastados, mas disciplinados na sua atuação. Olha o que a gente está falando. Então, a gente tem, como a gente vai tratar de alguém, e esse alguém pode estar ligado a algum espírito menos esclarecido, como ele diz aqui, a algum obsessor. Então, esse espírito obsessor, ele vai tentar emanar energias, vibrações negativas para atrapalhar esse trabalho de radiação, né? E, inclusive, essas energias negativas podem atingir os médiuns que estão trabalhando nessa atividade, certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Alguma dúvida aí sobre radiação, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Consta. Assim, eu acho até que a gente, assim, de uma certa maneira, lá na COIF, acho que a gente já fez. Assim, ultimamente, no atendimento fraterno, quando está pedindo atendimento para alguém à distância, está se fazendo a prece, assim, em geral, né? Falando os nomes das pessoas e fazendo a prece. Uhum. Mas eu já vi em situação, eu não me lembro se foi no atendimento ou se foi naquela parte da mediúnica que era no segundo domingo, que era no segundo domingo, que era no primeiro. E que no início começou com a desobsessão, depois virou uma mediúnica também, que disse que era a segunda equipe, a segunda turma. Então, falava o nome da pessoa, dizia o endereço da pessoa, que a pessoa estava sentindo, e aí seu Mauro fazia aquela vibração direcionada, né? Agora nós vamos lá na casa de fulano, e aí a gente se concentrava e ele ia fazendo aquele trabalho, né? Que eu até chamei e falei com ele essa semana, que é um trabalho muito bom e que precisa, né? Porque a gente consegue tratar o outro, né? E eu vi também esse trabalho na Casa do Caminho. Quando eu estava indo na Casa do Caminho, eu pedi, né? Para fazer para meu filho. E aí entrei na sala de atendimento e eles sentei na mesa, né, com os médios, de alguns médios lá, aquela luzinha, né, aquele local já apropriado para isso mesmo, entendeu? Uhum. O tom de luz do local não deixava nem a pessoa ver a fisionomia de quem estava na mesa. Eu sabia que tinha, acho que era 4 ou 5 pessoas na mesa, e na mesa que eu sentei, e aí eles mandaram eu falar o endereço, o nome completo, a idade, data de nascimento, o local onde ele se encontrava naquele momento e mentalizasse ele. Entrasse em oração e mentalizasse ele. E isso eu fiz. E não foi uma vez nem duas, acho que eu fui várias vezes. E, assim, foi um atendimento que eu vi resultado, sabe?
a situação estava se passando no momento, se acalmou, teve direcionamento, tudo direitinho. Então, assim, eu acho que é mais ou menos como esse que eu vi na Casa do Caminho, entendeu? Sim, sim. É assim, estou dizendo que na COIF eu já vi, como o seu Lauro fazia, né, também, assim, pelo endereço, dizendo que a pessoa sentia, onde a pessoa morava. Mas eu, particularmente, passei por esse tratamento de radiação na Casa do Caminho, porque, como ele está explicando aqui, foi justamente assim. Pediu detalhes, tudo direitinho, mandou mentalizar, entrar em oração, e eu acho assim que aqueles médios que eu vi na mesa, quando estava sentado, eu acho que já eram pessoas já treinada, né? Já Sim. capacitada para esse trabalho. E é como eu estou dizendo, então, eu acho que pelo que eu presenciei, pelo que eu pedi, pela intenção que eu tive, pelo tratamento como foi dado, é justamente como ele está explicando aqui, sabe? Uhum. Sim, e eu vi resultado mesmo. Todo mundo entra naquela vibração, naquela intenção da cura daquela pessoa e através desses dessas, ui, engasguei. Dessas orientações, aí as pessoas vão auxiliar esse tratamento à distância, né? Então, as radiações são para tratamentos à distância. Bom, aqui ele tem um tópico pequeno, porque ele diz o seguinte, que as sessões de cura, elas podem ser mistas ou especializadas, e, porém, elas sempre são privativas. Então, vide obras citadas na nota 37 do rodapé, que a gente já falou, né? A nota 37. Cadê? Aqui. Que é trabalhos práticos de espiritismo, prática mediúnica, passes e radiações, são as obras que podem ser consultadas para melhor explicar essas sessões de cura. Então, mas como você já falou aí também, né, dessas reuniões que são preparadas, programadas para a cura de determinadas pessoas. Então, a gente faz, né? Na COIF a gente já teve isso também, esses tratamentos à distância com as pessoas. Bom, aí vem o último ponto desse capítulo, né? Do capítulo 21, que é o elemento cor. A gente já falou disso aqui hoje, vamos ver o que é que Edgar Armon vem dizer aqui sobre o elemento cor. Não podemos deixar de inserir aqui algumas ligeiras referências às curas em geral, nas quais o elemento cor representa poderoso auxiliar. Nas curas materiais e nas operações mediúnicas, as cores veiculadas pelos fluidos oriundos da corrente magnética de base e pelas vibrações dos seus componentes saneiam o ambiente, esterilizam o campo operatório e objetos de uso, estimulando ou acalmando os agrupamentos celulares. Olha que interessante. E nas curas espirituais, esses fluidos e vibrações coloridas da corrente neutralizam os impulsos maléficos de obsessores, concorrem a modificar ideias, pensamentos e, ulteriormente, sentimentos, assegurando, assim, bons resultados para os trabalhos de doutrinação. Este é o setor da cromoterapia. Há vários anos utilizada por nós, em restrito limite, para auxílio aos trabalhos de curas espirituais. Aí ele cita novamente as obras Prática Mediúnica, com o texto Curas Espirituais, e o livro Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia, também de Edgar Armon. Enfim, seja qual for o motivo da perturbação, o tratamento espiritual deve sempre preceder ao desenvolvimento mediúnico, porque por ele é que se obterá o equilíbrio necessário
que permitirá seguir adiante e atingir resultados satisfatórios. Neste período preparatório, o médium é simples e unicamente um doente necessitado de assistência e orientação. Então, ele fala que é tão interessante a gente ler essa obra, porque a gente vê como Edgar Armand foge do pragmatismo espírita. Eu sempre digo, espiritismo não é dogma, espiritismo não prende, espiritismo tem livre arbítrio. A gente precisa entender, estudar e compreender as coisas. Cromoterapia não é prática de tratamento espírita. Cromoterapia é uma ciência, né, de cura através das cores, que é alguns centros espíritas, alguns médios, alguns trabalhadores, a exemplo de Edgar Armand, que ele diz aqui, utilizam essas técnicas para auxiliar nas curas. E ele ainda diz aqui, em restrito limite, ou seja, ele usa de uma forma contida, de uma forma reservada. Ele provavelmente ele deixa claro que aquilo ali não é uma prática espírita, que é algo a mais, é um plus para que auxilie no tratamento. E ele vem bem claro aqui dizer que a cor, ela ajuda, inclusive, na calma celular, imagine, né? No agrupamento celular, que negócio interessante. Então, é por isso que a gente não vê, né, no centro espírita, por exemplo, fazer um trabalho com a luz vermelha, né? Normalmente a gente vê mais aquela luz azul, aquela luz mais voltada para o negro, né? Que tem aquela luz negra, né? A gente vê uma luz mais verdinha. São cores assim que mais ligadas com esse processo mesmo. Eu confesso a vocês que eu nunca estudei essa parte de cromoterapia a fundo, mas quem tiver interesse, é bom a gente se aprofundar, conhecer mais, entender mais essa influência das cores. Por que usa a luz azul? Às vezes as pessoas até perguntam, né? Por que a luzinha é azul? Então, se a gente estudar, se a gente pesquisar, a gente vai entender que essa luz azul tem um motivo, que a gente não usa a vermelha, por exemplo. Então, cada cor ela tem o seu significado, o seu impacto. Eu tinha. É o quê? Fala, Marlene, você falou alguma coisa aí que eu não ouvi. Os meninos que estão aqui fechando, eu estou mandando calar a boca. Ah, Mas, tá. eu tinha a tabela. Quando eu frequentava no Santo Amaro, eu tinha essa tabela das cores. Era o significado de cada das cores. Mas só que, com o passar do tempo, eu perdi. Mas eu tinha. Aqui, boa, ó. É uma coisa interessante para a gente saber aqui, ó. Eu estou pesquisando aqui, e aqui está dizendo assim, que o azul é uma cor relaxante, que ele é considerado calmante e que está ligado à tranquilidade. Ele reduz a frequência cardíaca, num ritmo respiratório e pressão sanguínea mais leves. Inibe a adrenalina e possui efeitos hipnóticos. Olha que interessante. Então, a luz azul, né? Aí aqui tem, deixa eu ver aqui, o que é a cor azul na espiritualidade? A cor azul na espiritualidade significa tranquilidade, serenidade, harmonia, também está associada à água, ao céu, ao infinito. Então, a calma, né? Está aqui. Aqui ela fala também que combate a monotonia, a depressão. Então, olha aí que interessante. Aí aqui o verde, ó, é o intermediário entre as cores quentes e frias. A cor traz serenidade, mantém o bom funcionamento do corpo, traz equilíbrio e bem-estar, nos deixa centrado
e nos harmoniza a física, harmoniza o físico e a mente. Só por curiosidade, deixa eu ver aqui o vermelho que eu comentei. É uma cor quente com propriedades estimulantes. Ativa e energiza os órgãos e todos os nossos 5 sentidos. Audição, tato, visão, olfato, paladar. Olha, a gente tem que trabalhar a cor vermelha para abrir o terceiro olho de todo mundo, para todo mundo ver o que, que não vê aí da espiritualidade. Ó. Tá aqui falando isso. Ativa a adrenalina. Então, assim, cada cor tem o seu, né, a sua relação com determinada característica. Tânia levantou a mão enquanto eu estava lendo aqui. Diga aí, Taninha. Eu estava há algum tempo já me trabalhando questões íntimas. E aí, como minha casa é uma casa comprida de 3 quartos e tem um corredor, né? Eu botei uma lâmpada azul no corredor, é tanto que tem gente que chega, lâmpada azul, leva para um outro entendimento completamente diferente. Aí eu coloquei a lâmpada azul e geralmente eu só tenho dormido ouvindo meditações, né? Meditações com som de água e tal. E aí a neta de Francis, quando ela veio dormir aqui, a última vez que ela dormiu aqui, é sempre dia de sábado, né? Quando o filho pega, o pai pega. E dia de sábado é o nosso evangelho. Aí ela falou para a avó, minha avó, a senhora vai tocar hoje, né? No evangelho, porque eu quero o evangelho com música. Aí depois ela falou assim, e depois a senhora vai ligar aquela luz azul para dormir, né? Porque quando eu tô aqui, Pois é. que eu tô aqui, lá em casa, eu fico no celular até tarde, mas quando eu tô aqui, que liga essa luz azul, eu durmo tão rapidinho, vovó Di, que ela chama a Francis de vovó Di, de vovó Que danado. Di. E a lâmpada azul, como ela é no corredor, ela abrange os 3 quartos, né? Aí, geralmente, quando tem. Ultimamente, eu tenho usado direto, né? Eu tenho ficado em casa só, praticamente, todos os dias. Eu uso direto, mas quando tem gente, ela abrange os 3 quartos. Eu achei interessante a fala de uma criança de 4 anos que teve essa Sim. percepção, né? E aqui no Google está falando que a cor para dormir realmente é o azul. Agora, ele alerta também que o ciano, que é uma cor que fica entre o verde e o azul, seria um azul mais forte, ele dificulta o sono, segundo alguns biólogos. Né? Então, também temos que tomar cuidado com esse tom desse azul. Ele tem que ser, né, um tom mais suave, vamos dizer assim. Então, essas cores, elas também têm uma importância. E outra coisa, se a gente estiver também falando de outras questões ligadas, por exemplo, à questão do passe, a gente também tem que lembrar dos chakras, né? E os chakras, eles têm eles estão ligados às cores, né? Então, cada chakra tem uma proximidade, eu vou dizer assim, com determinada cor, para poder acentuar, né, para poder estimular determinada função daquela região. Então, as cores ligadas à região chakral de cada um de nós, né? Então, são 7, né, os chakras principais, e as cores, aí tem o vermelho, tem o laranja, tem o amarelo, tem o verde, e aí as cores vão trabalhando nesses chakras aquela necessidade de cada um de nós. E isso, quando a gente fala de cromoterapia, aí eu estou pesquisando aqui para falar para vocês, a própria OMS reconhece a cromoterapia, né, como uma técnica, né, em 1976, a cromoterapia é mais velha do que eu. Então, não é negócio de brincadeira, nada disso, não, é coisa séria mesmo, e é importante a gente ter conhecimento também sobre essa técnica, esse instrumento também que muitas casas espíritas usam. Mas lembrando, não é do espiritismo. Pedras, cristais
é incenso, nada disso é espírita. São terapias que a gente chama de holísticas, né? Que são utilizadas, espiritualistas, né? Estão ligadas a essas questões, mas não são kardecistas, vou dizer assim. Fala, Consa. Você observou quantos livros ele indicou para a gente dar continuidade no estudo? Vários Vários, livros. né, menino? Várias indicações. Vários livros, Pois é. Está tudo pouquinho no casamento. Pois é. E a gente viu aqui, né, que o próximo item do capítulo 22 já é o desenvolvimento. Então, a gente lembra que o capítulo 21, que a gente terminou de estudar agora, ele foi uma adaptação psíquica. Ou seja, antes da gente se desenvolver, a gente tem que se preparar psiquicamente. Então, vamos entender que hoje a gente termina a nossa preparação psíquica e a partir do próximo mês a gente começa a se desenvolver. Olha só a responsabilidade. Então, pela cartilha aqui elaborada por Edgar Amon, a gente está nesse caminho. Então, a gente tem, como o Consa bem apontou aí, esse dever da gente estar pesquisando aí, procurando essas informações para poder aumentar o nosso cabedal de conhecimento. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não? Algum comentário adicional sobre o que nós falamos hoje? Bom, se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, que já é 15 para as 9. Já passamos 15 minutos, embora a gente tenha começado 15 minutos depois. Vamos lá. Quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Alguém? Eu vou fazer. Obrigado, senhora Tânia Moraes. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma vez de estarmos reunidos na tua presença, em teu nome, crendo na tua presença, no amparo da espiritualidade. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade de compreendermos melhor todo o processo que precisamos para a nossa evolução. Amado Mestre Jesus, rogamos-te a Deus, rogamos a toda a equipe espiritual da COIFA, a toda a equipe espiritual responsável por esse estudo e pela mediúnica, que desde já possa estar amparando a cada um de nós, espíritos encarnados, participantes deste grupo, presentes ou não nesse momento, mas que também possa estar amparando e encaminhando os irmãos que estavam no planejamento para o atendimento esse mês, para os hospitais particulares, os hospitais espirituais, né? Ali na COIFA, em São Francisco do Conde, que esses irmãos sejam amparados, independente da presença do grupo físico na mediúnica no próximo domingo. Amado Mestre Jesus, fica conosco, nos dá um resto de semana em paz, que possamos recorrer à nossa fé, às nossas orações, às leituras salutares, às músicas, às meditações, para que possamos manter um padrão vibratório energético no positivo, para estarmos um pouco mais próximos da espiritualidade, para termos esse acesso, esse link, esse vínculo, para sermos socorridos e de alguma forma ajudar
nos socorro. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, porque sem a tua misericórdia em nossas vidas, nada seremos. Queremos te agradecer, Senhor, pelas dores morais e físicas, que ela nos aproxima mais de ti. Te agradecer pela oportunidade, pelas provas e expiações, te agradecer pela família que temos, pelos os vínculos sociais que vivemos, seja na família, no trabalho, na escola, na faculdade, todos os nossos, todas as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que possamos ter a oportunidade de colocar em prática os teus ensinamentos. E com com a oração que tu nos ensinaste há mais de 1000 anos, damos por encerrada o estudo do mediúnico desta noite, rogando paz e progresso para todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que se cumpra a tua vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e que possamos aprender a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas nem velhas tentações, mas livrai-nos, Mestre Jesus, de todos os males. Que assim seja. Que a tua misericórdia e o teu amparo esteja estendida à nossa casa de oração, a toda a diretoria, aos trabalhadores, aos confrades, aos participantes, aos simpatizantes, até mesmo aquelas pessoas que vão ali apenas uma vez no mês para o tratamento. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Vamos encerrar aqui a gravação, agradecendo a presença de todos vocês. Lembrando que